Fala turma, tudo bem com vocês? Professor André Eduardo, e hoje na nossa aula vamos conversar um pouco, pessoal, sobre distribuição eletrônica. Lembra lá da nossa última aula, na qual nós conversamos sobre a estrutura do átomo, pessoal? Dentro da estrutura do átomo nós temos a eletrosfera. Nela, a responsabilidade dela é acomodar os elétrons que possuem carga negativa. Isso aí mesmo. Então, pessoal, a eletrosfera, como propriedades dela, segundo o modelo atômico de Niels Bohr, nós vimos que ela possui, os elétrons realizam órbitas circulares ao redor do núcleo e nós possuímos 7 níveis de energia, ou 7 camadas de energia. As camadas K, L, M, N, O, P, Q. Lembra também, pessoal, que eu comentei com vocês que cada camada ela acomoda o número máximo de elétrons. Lembra, ó, camada K acomoda o número máximo de 2 elétrons, enquanto na camada L, 8. Na camada N, 18, na camada N, 32, na camada O, 32, na camada P, 18, e na camada Q, 8 elétrons também, pessoal. Cada camada vai acomodar um número máximo de elétrons. Porém, concorda comigo que nem todos os átomos possuem toda essa quantidade de elétrons? Vamos pegar o exemplo lá, pessoal, do hidrogênio. O hidrogênio possui número atômico, ó, 1. Nesse caso aqui é o hidrogênio no estado fundamental. Logo, quantos elétrons ele vai ter? Ele também vai possuir um elétron, certo? Então, a distribuição desse elétron no hidrogênio não vai ser de forma aleatória. Existem algumas regras que devem ser cumpridas, não só para o hidrogênio, mas como qualquer átomo. A distribuição dos elétrons ao decorrer dessas camadas segue algumas regras, e nós vamos verificar essas regras a partir de agora. A forma como nós vamos realizar essa distribuição recebe um nome, distribuição eletrônica. E qual que é a primeira regra? A primeira regra, pessoal, que nós devemos dispor os elétrons de forma que ocupem primeiramente a camada eletrônica mais próxima do núcleo. Ou seja, pessoal, a camada de menor energia. Vamos pegar o exemplo lá do hidrogênio que nós tínhamos comentado. Número atômico 1, não é um íon, está no seu estado fundamental, então possui um elétron. Pessoal, então, já que nós devemos dispor os elétrons de forma que ocupem primeiramente a camada eletrônica mais próxima do núcleo, ou seja, de menor energia, onde esse elétron de hidrogênio vai ficar acomodado? Em qual camada eletrônica? Se você respondeu na camada K, correto. Por quê? Porque a camada K, pessoal, é a camada mais próxima do núcleo. Então, a menor energia, e como no caso do hidrogênio possui um único elétron, será essa camada, certo? Se nós vamos pegar lá, pessoal, por exemplo, vamos pagar aqui, ó, vamos pegar aqui, pessoal, o carbono como exemplo. O carbono possui número atômico 6, concorda comigo? Logo, pessoal, ele não é um íon, então quantos elétrons ele vai possuir aqui? Nesse caso, ele vai possuir 6 elétrons, certo? Como que nós vamos dispor esses elétrons nas camadas? Concorda comigo? 6 elétrons, então camada K, 2 elétrons, camada L, que é a segunda camada, 4 elétrons. Beleza? Por que 2 na K? Lembra lá que eu comentei com vocês que a camada K acomoda no máximo 2 elétrons? Certo, pessoal? E por que isso é importante lembrar? Porque a segunda regra. A segunda regra, pessoal, que nós vamos pontuar é que, tirando a camada K, que vai acomodar no máximo 2, a camada de valência nunca poderá conter mais do que 8 elétrons. O que é a camada de valência? É a última camada que contém elétrons no átomo. Lembra lá então, ó, o carbono tem 6 elétrons. Lembra que então ele vai ter na camada K 2 elétrons. Na camada L, 4 elétrons. Qual que é a camada de valência do carbono, pessoal? É a camada L. A camada L, ou o nível 2, é a camada de valência do carbono, pessoal. Então, algo que vocês devem ter em mente é que, tirando a camada K, todo o máximo de elétrons que cada elemento químico vai conter, cada átomo vai conter na sua respectiva camada de valência, é de 8 elétrons. Outra regra importante, pessoal, é que a penúltima camada nunca poderá conter mais de 18 elétrons. E para ver isso com bastante propriedade, vamos aqui conversar um pouquinho, vamos debater esse assunto em cima desse elemento químico aqui, o xenônio, pessoal. O xenônio ele possui um número atômico de 54.
certo? Então, se o xenônio possui um número atômico de 54 e não é um íon, pode ver aqui, ó, ele está falando de xenônio do seu estado fundamental, ou seja, não é um íon. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Se não é um íon, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, no caso do xenônio aqui, pessoal, nós temos 54 elétrons para distribuir nas camadas eletrônicas. Visto isso, então, pessoal, vamos começar lá. Ó. 54, nós colocamos 2 elétrons aqui na camada K. Então, nós temos ainda 52 elétrons para distribuir. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Opa. Fazer bonitinho. Então, ó, nós temos aqui, ó, 52 elétrons ainda para distribuir. Na camada L, nós colocamos mais 8 elétrons. Concorda comigo? Por quê? Porque na camada L, o máximo que se acomoda são 8 elétrons. Então, pessoal, 52 menos 8, quantos elétrons ainda sobram para a gente distribuir? Restam ainda 44 elétrons. Beleza? Então, pessoal, nós vamos distribuir na camada M agora. Distribuímos 18 elétrons na camada M, pessoal. Logo, então, 44 menos 18, quantos elétrons vão faltar para distribuir ainda, pessoal? Vão restar ainda 26 elétrons, certo? Então, pessoal, aqui na camada N, a gente vai colocar quantos elétrons? Pode ser que alguém pergunte, 32. Mas lembra da minha regra lá, da regra que nós comentamos no último slide? Que na penúltima camada, o número máximo de elétrons que nós devemos acomodar será de 18? Então, pessoal, 18 elétrons. 26 menos 18, vão restar 8 elétrons, pessoal. Visto isso, distribuindo na camada aqui, os 8 na camada O, restando 0 elétrons. Pessoal, nesse caso, apagando aqui, não precisou, encerrou com 8 elétrons na camada de valência ali, que é a camada O, certo, pessoal? Então, nesse caso também, a gente sabe que se tivesse um elétron a mais, nós deveríamos distribuir uma próxima camada, beleza? Por quê? Ou retornar ali, porque a camada de valência nunca pode possuir mais do que 8 elétrons, pessoal, certo? Visto isso, vamos conversar um pouco sobre configuração eletrônica, porque, pessoal, esse número de elétrons, máximo de elétrons em cada camada de energia, ele não possui esse mesmo número máximo de elétrons que estão em cada camada de energia, eles não possuem a mesma energia. Eles estão distribuídos, pessoal, de uma forma em subníveis de energia, que são os subníveis S, P, D e F, pessoal. Caso não lembre, aqui ó, o macetinho, sopa de feijão. Um macetinho para lembrar do SPDF, certo? Macetinho aí para ajudar vocês. Bom, mas voltando ao assunto lá, pessoal. A forma como esses elétrons são distribuídos em cada camada de energia, ela também segue uma ordem, pessoal. Como assim, professor? Aqui, ó, nesse diagrama aqui, que é o diagrama de Linus-Pauling, certo? Ele mostra bem como que é feita respeitada essa ordem de energia. Então, vamos supor no caso que a gente estava conversando lá sobre o carbono, pessoal. Lembra lá que eu falei? Carbono no seu estado fundamental, número atômico 6. Não é o íon fundamental, logo ele possui 6 elétrons, pessoal. Visto isso, a distribuição daqueles elétrons, lembra lá que a gente comentou? Na camada K vai ser 2 elétrons, então 1s2. Na camada L, ele vai acomodar 4 elétrons, certo? Então aqui, ó, 1s2, volta aqui, opa, 2s2, 2p6, certo? No caso do carbono aqui, pessoal, se você fosse contar aqui, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. É o caso? Não, são 6. Então a distribuição eletrônica do carbono fica assim, ó. Carbono é igual a 1s2, 2s2, 2p2. Por quê? Olha aqui, ó. 1s2, 2 elétrons na camada K, na camada 1.
é 2s2, 2p2. Ou seja, tem... Deixa eu trocar a caneta aqui. Opa. Nós temos 1, 2, 3, 4 elétrons na camada 2 desse átomo, pessoal. De tal maneira, então, que respeita aquela ordem que nós tínhamos feito. Nós temos 4 elétrons na camada 2, que é a última camada, na camada de valência. Então, pessoal, toda vez que você for fazer a configuração eletrônica de um átomo, independente do número de elétrons, você vai ter que seguir, respeitar essa forma de distribuição seguindo o diagrama de Linus-Pauling, certo? Sempre que você for ler o diagrama, leia dessa forma, ó. 1s2 passou aqui, ó, o final dessa flecha aqui, ó, do final do diagrama, volta e começa aqui, ó. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6. Termine em 7p6, pessoal, porque nós conhecemos os elementos químicos que nós conhecemos até o presente momento, eles vão seguir o máximo de distribuição eletrônica até o 7p6. Certo, pessoal? Então, uma vez que a gente começou a ver como que é feita a configuração eletrônica, é um pouco confuso mesmo, mas não fiquem preocupados, nós vamos trabalhar isso de forma presencial na sala de aula, vamos conversar bastante, nós vamos fazer bastante exercício para ver isso, e hoje eu só estou dando uma introdução sobre o assunto. Mas ó, vamos fazer a distribuição eletrônica do cálcio aqui, por exemplo, para a gente começar a entender como funciona isso. Pessoal, então, distribuição eletrônica do cálcio, que possui número atômico 20. É um íon? Não, professor, ele está no estado fundamental. Logo, então, quantos elétrons o cálcio possui? 20 elétrons, beleza? Então, fazendo a distribuição do cálcio, olha como que fica, pessoal. Fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Lembra que eu comentei com vocês? Ó, 1s2, opa, voltou aqui. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Porque você sabe, olha aqui, ó, pessoal. Número grande sempre é o nível de energia. O número pequeno aqui, ó, pessoal, é sempre a quantidade de elétrons em cada subnível de energia que é representado pela letra. Então, ó, 20 elétrons, pessoal, ó, 1, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20 elétrons, pessoal. Consegue visualizar isso? Então, a gente faz a distribuição eletrônica distribuindo o máximo de elétrons em cada subnível de energia, em cada nível de energia e subnível de energia, respeitando essa ordem que o diagrama de Linus-Pauling estabelece. Beleza? Perguntas importantes aqui que eu quero fazer para vocês. Caso o exercício vier perguntar, qual que é a camada de valência do cálcio? Então, pessoal, a camada de valência sempre vai ser o nível aqui, o número de maior valor aqui, o maior número, certo? Então aqui, ó, você tem a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4. Pessoal, qual que é a camada de valência no cálcio? É a camada 4. E se o exercício perguntar para você, qual que é o número de elétrons que o cálcio possui na camada de valência? Opa, você vai ver lá, ó, a camada de valência dele é a 4. Quantos elétrons estão nas camadas 4? Opa, só tem 2 aqui, ó. Então, no cálcio, pessoal, o número de elétrons que possui na camada de valência são 2 elétrons na camada de valência, certo? Visto isso, pessoal, vamos conversar agora aqui, ó, outra distribuição eletrônica. Vamos fazer a distribuição eletrônica do bromo. O bromo aqui, pessoal, quantos elétrons ele vai possuir? Número atômico, 35. Estado fundamental, não é um íon. Então, se não é um íon, pessoal, ele vai possuir 35 elétrons. Concorda comigo? Certo? Visto isso, então, pessoal, fazendo a distribuição eletrônica do bromo, como que fica? Olha aqui, ó. Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Por quê?
Vamos comigo lá, ó, pessoal. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Mais 10, 30. Mais 5, 35. Então, ó, nós distribuímos aqueles 35 elétrons lá que nós tínhamos visto aqui, ó, nessa ordem, respeitando o diagrama de Linus-Pauling. Lembra lá, ó, foi do S2 para o 2S2, 2S2 por 2P6, do 2P6 para o 3S2, do 3S2 para o 3P6, do 3P6 para o 4S2, do 4S2 para o 3D10, do 3D10 foi para o 4P6, mas não é P6, é P5, por quê? Lembra lá, ó, fazendo a conta aqui, ó, se você fazer P6 aqui, daria 36, e não é o nosso caso. Então, você vai distribuir seguindo a ordem do Linus-Pauling, mas sempre respeitando a quantidade de elétrons que aquele elemento químico, aquele átomo ou íon vai estar propondo para você. Certo, pessoal? Vamos conversar agora a respeito aqui, ó, no bromo, pessoal. Se o exercício te perguntar qual que é a camada de valência do bromo, você vai verificar lá, ó. 1, 2, 3, 4. Opa, 4. Qual que é a camada de valência, então, do bromo? É a camada 4, pessoal. O número maior, certo? E se esse exercício perguntar para você quantos elétrons o bromo possui na sua camada de valência, você vai ver, ó, aqui, ó, 4, 4. Quantos elétrons tem nesse 4 aqui? Ó? Tem 2. E nesse daqui tem 5, pessoal. Então, 2 mais 5, 7. Certo? Lembre-se daquela regra. A camada de valência nunca vai ter mais do que 8 elétrons, pessoal. Nunca vai ter mais do que 8 elétrons. Se você, em algum exercício, você pensar lá, se você fez o cálculo e deu mais do que 8 elétrons na camada de valência, confere, revisa, porque provavelmente você errou em alguma etapa. Certo? Perfeito? Visto isso, pessoal, vamos agora conversar um pouquinho sobre configuração eletrônica em íons. Por que íons? Lembra que a gente conversou na última aula também? Íon é todo átomo que perde ou ganha elétrons. Lembrou lá? Se o átomo ele perde um elétron, ou seja, ele perdeu um elétron, ele vai se tornar um íon positivo. Se ele é um íon positivo, ele também é conhecido como cátion. Se o átomo ele ganha um elétron, pessoal, ele vira um íon negativo, ou seja, um ânion. Então, aqui, ó, no caso aqui do ânion de bromo, pessoal, ou seja, o ânion de bromo ele tem um elétron a mais. Olha aqui, ó. Olha aqui a fórmula dele mostrando isso para a gente, pessoal. Logo, se ele tem um elétron a mais, a distribuição eletrônica vai ter que levar em consideração esse elétron a mais. Concorda comigo? Vamos ver aqui, ó. Fazendo a distribuição do bromo que nós fizemos no último slide, ele ia até 4p5, concorda comigo? Vou até apagar aqui, ó. O bromo normal, que possui 35 elétrons, ele vai ir até 4p5. Mas nesse caso, pessoal, esse bromo aqui, ele é um bromo no estado de ânion, pessoal. Então, quantos elétrons ele vai ter aqui? Ele vai ter 36 elétrons. Por quê? 35 mais 1. Está aqui, ó, indicando. Logo, quando você vai fazer a distribuição eletrônica, você vai colocar lá a distribuição eletrônica e vai levar em consideração esse elétron na soma dele ali, ó. Ficando, então, ó, desse jeito. Sempre respeitando a ordem lá do diagrama de Linus-Pauling. Lembrou lá? Então, pessoal, aqui, ó. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Mais 10, 30. Mais 6, 36 elétrons, que é compatível com o que nós tínhamos visto ali. Certo, pessoal? Então, no caso de um ânion, ou seja, um ânion é um íon que possui uma carga negativa, ou seja, ele ganhou um elétron. Ele está com elétrons a mais. Então, essa soma de elétrons no ânion, você vai ter que levar em consideração na distribuição da configuração eletrônica. Beleza? E no caso de um cátion, pessoal, vamos fazer a distribuição aqui, ó, de um cátion trivalente de ferro. Ou seja, pessoal, é um cátion que perdeu, ó, 3 elétrons. Olha como que está aqui, ó. É 3 mais. Ele perdeu 3 elétrons, pessoal. Se ele perdeu 3 elétrons, nós também devemos levar em consideração isso. Certo? Ó, se você fosse fazer a distribuição do ferro normal, beleza? O ferro normal vai possuir quantos elétrons? 26 elétrons. Beleza? Que é o caso aqui, ó, desse átomo aqui de ferro. Não possui carga aqui.
A distribuição elétrica do ferro normal, olha lá, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 6, 26. 26 elétrons, beleza? Então, no caso do ferro, no estado fundamental, 26 elétrons, a configuração eletrônica dele fica desse jeito. Vale a pena perguntar aqui rapidamente, qual que é a camada de valência do ferro aqui no estado fundamental? Camada 4, pessoal. Camada 4, ele possui 2 elétrons na camada de valência dele, certo? Não é porque terminou em 3d6 que a camada de valência é 3. A camada de valência é sempre a de maior número grande aqui, ó, certo? O maior número de camada vai ser a camada de valência, porque é a última camada, beleza? Então, no ferro, no estado fundamental, 4s2, 2 elétrons na camada 4, que é a camada de valência dele. Mas voltando lá para o íon trivalente que nós estávamos conversando. Pessoal, a gente fez a distribuição eletrônica aqui do ferro, no estado fundamental, e a distribuição eletrônica do ferro mais 3, pessoal. Ou seja, o ferro possui 26 de número atômico. Teoricamente, no estado fundamental, ele possui 26 elétrons. Porém, aqui ó, ele perdeu 3. Logo, quantos elétrons o ferro tem que ter aqui? Ó? 23 elétrons. Concorda comigo? 26 menos 3, 23. Beleza? Então, fazendo a distribuição eletrônica aqui, ó, do ferro trivalente, o cátion trivalente de ferro. Olha lá, ó. 2 mais 2, 4, mais 6. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, 18 mais 5, olha lá, ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, pessoal. E como que foi feita essa perca de elétrons? Como que você faz isso? Lembra que eu comentei com vocês que no estado fundamental a camada de valência do ferro é 4s2, certo? Então, você tiraria 2 elétrons aqui, né? Certo? 2 elétrons da camada de valência dele. Por quê? Porque a capacidade de ganhar ou perder elétrons vai estar sempre na camada de valência, certo? A última camada, que está mais afastada do núcleo. Então, ó, ele perde os 2 elétrons da camada de valência, certo? E o terceiro elétron, que é um cátion trivalente, ele perdeu 3 elétrons. Vai ser aqui, ó, do maior nível, subnível de energia da penúltima camada. Ficando, então, ó, 3d5. Certo, pessoal? Toda vez que você for fazer uma configuração eletrônica de íons, principalmente de cátion ou ânion, de qualquer maneira, o número de elétrons de perda, no caso de um cátion, ou ganho, no caso de um ânion, vai ser sempre uma soma a mais na camada de valência. Soma ou perda. Sempre a camada de valência que vai ser feito esse acréscimo ou esse desconto. Certo, pessoal? Visto isso, vou deixar meus bons votos e bons estudos. Pessoal, junto a essas videoaulas, eu estarei liberando algumas atividades no fórum e na produção acadêmica do Unimestre. Então, vão lá, façam, treinem, não fiquem preocupados. Por quê? Porque a gente vai retomar tudo isso de forma presencial, na qual a gente vai discutir bastante, vamos debater sobre o assunto, conversar, aplicar ele de uma forma bem natural para vocês adquirirem esse conhecimento de forma bem tranquila. Certo, pessoal? Um grande abraço do professor André. Tudo melhor para vocês sempre. Valeu!